Olá meus lindos, tudo bom? Bem-vindo ao canal. Sou o professor Nivaldo e estaremos aqui para facilitar a sua vida nos estudos. Então vamos ao começo desse vídeo. Bem pessoal, a aula de hoje é sobre química inorgânica. Química inorgânica, nós estamos definindo as funções inorgânicas. Essas funções estão divididas em 4 grupos. Nós temos os ácidos, nós temos as bases, sais e óxidos. A início, falaremos sobre os ácidos. A aula sobre os ácidos ela será dividida em 3 partes. A primeira parte está relacionada à definição e à ionização dos ácidos. Então, o início dessa aula será sobre a definição e ionização na parte 1, beleza? Então, vamos lá. Falando sobre a questão de ionização, o sueco e químico, Arrhenius, definiu toda e qualquer substância como aquela que em meio com água, meio aquoso, liberam cargas positivas. Essas cargas positivas é o H+. E esse H+, é conhecido como um íon, hidrônio, tá? Quando se mistura, quando se liga, quando se associa à molécula de água. No exemplo aí, nós temos o ácido acético. Imagina assim, ó, o ácido acético é uma substância que em meio com água, a carga positiva, esse H+, ele é liberado, se desprende, de uma forma simples de falar, sofre uma ionização e se liga à molécula de água. Ao se ligar à molécula de água, eles formam um íon. Esse íon é um íon hidrônio, que é o H3O+. Lembrando, é uma carga positiva que se combinou à molécula de água, certo? Então, de forma simples aqui, nós temos a ionização. O que seria, gente, uma ionização? A ionização nada mais é do que uma formação de íons. Quando isso acontece? Tendo como exemplo o ácido, quando um ácido é colocado em meio com água, ele sofre uma quebra em sua molécula e, a partir daí, irão formar íons. Lembrando que é uma molécula covalente, lá, quem lembra das ligações químicas, a molécula covalente, ela foi feita por ligações covalentes, uma molécula, certo? Em que não existem íons. Mas quando acontece essa quebra, essa ionização acontece, nós temos a liberação de cargas, formação, melhor dizendo, formação de cargas. Então, tendo como exemplo o HCl. O HCl é uma substância que é considerado um ácido, nós sabemos que é um ácido, vamos explicar mais à frente direitinho. Esse ácido, quando mergulhado em água, ele vai liberar a sua carga positiva, que é o H. Então, nós entendemos o seguinte, o positivo é o H+, e o negativo é o Cl-. Lembrando que a quantidade de carga positiva deve ser igual à quantidade de carga negativa, isso em número, tá certo? A quantidade de cargas positivas que eu tenho tem que ser igual à quantidade de carga negativa que eu vou obter, beleza? Na realidade, quando a molécula de água está envolvida, o ácido se envolve, ele está em meio com água, o que realmente acontece é isso aqui. Eu tenho um HCl, por exemplo, que quando está em meio com água, vai liberar a sua carga positiva, que é o H, ela vai se combinar com a molécula de água, formando um íon hidrônio. Então, eu tenho um H3O+. E é claro que a carga, que é o Cl, ele será liberado, e essa carga é o negativo, tá? Uma carga menos. Agora, se eu pegar outra substância, como H2SO4, a analogia será igual. Eu vou fazer com que essa molécula se quebre com a ajuda da água. Lembrando que essa molécula possui 2 hidrogênios, mas o hidrogênio sempre vai ser o positivo e o restante aí será o negativo. Lembrando que, como possuem 2 positivos, ou melhor, como possui 2 cargas positivas, ela tem que ter 2 cargas negativas. E de onde vem essas 2 cargas positivas? Perceba aí a transição. Eu tenho 2 Hs, 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios, quando são liberados, eles vão ter cada um uma carga positiva. Para neutralizar, equiparar essas cargas, eu preciso de 2 cargas negativas para o SO4, certo? De uma forma simples de analisar, é nessa animação em que eu tenho uma molécula aí de H2SO4, sendo o enxofre, que é o S, representado pela cor amarela, o vermelho para o oxigênio e a cor branca está sendo representado o hidrogênio, ou 2 átomos de hidrogênio aí. O que vai acontecer?
Toda vez que sofre essa ionização, lembra, tá, que o H que sai da molécula, esse íon que vai ser liberado, é sempre daquele que está associado ao oxigênio, tá bom? Então, o que é que nós temos aqui? Lembrando, para os ácidos que possuem hidrogênio, tá? Oxigênio, perdão, possuem oxigênio. Aqueles que não possuem oxigênio seguem outra regra. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Nós temos o H, né, 2 hidrogênios são liberados, sofrem essa quebra e ele ganhando carga positiva. É claro que o SO4 vamos ter 2 cargas negativas porque foram 2 hidrogênios que foram liberados, tá bom? Então essa ionização aconteceu dessa forma. Para ficar claro, tá aí a representação das suas cargas, tá certo? E aí, a ionização, lembrando, uma ionização de uma única etapa é aquela que mostra de uma vez só o que acontece, como nós estamos mostrando até agora. Por exemplo, o H2SO4 em meio com água, o que vai acontecer é que vai ter a formação do íon hidrônio. Lembrando, 2 átomos de hidrogênio se combinam, tá certo, com a água, liberando 2 cargas positivas aí. Agora, o H3PO4, ele vai estar associado com a água e vai liberar também sua quantidade de hidrogênio. Lembrando que nós temos 3 hidrogênios aí, então o que vai acontecer aqui? Nós temos 3H+, enquanto nós temos um PO4 3-. Por que 3-? Porque é a quantidade de carga que vai anular, que vai equiparar, que vai ser igual em número com a quantidade de cargas positiva. Então, 3 positivos, então nós teremos 3 negativos. Na água, o que acontece é a formação do íon hidrônio, como todas as moléculas anteriores. Então, nós temos lá a questão do H3O+, sendo que nessa molécula são necessários 3, e o PO4 3-. Agora, é claro que a ionização ela não acontece de uma vez só. A representação que nós colocamos de forma direta, de uma única etapa, é uma forma representativa. Na realidade, o que vai acontecer é a ionização por etapas, como nós vamos representar aqui. Em algumas etapas, o H2SO4 ele vai acontecer da seguinte forma. Sofre ionização, a quebra dessa molécula ia acontecer, e o que é que nós vamos ter? H, né, e o SO4. Lembrando que, como são 2 átomos de hidrogênio, então nós teremos aqui 2 cargas positivas, tá bom? Só que, se for de forma direta, na forma indireta, né, de forma por etapa, nós percebemos que um H é liberado e o HSO4 é o que vai ser liberado como carga negativa. Então, quando vem na segunda etapa, que é o que nós colocamos aqui em evidência, o HSO4-, né, vai sofrer novamente ionização, e na água eu tenho outra carga positiva para o H e restando o SO4-. Esse SO4-, tá, ele vai anular a quantidade, ou melhor, ele vai equiparar em carga a quantidade de cargas positivas que foram liberadas em água. Como da primeira vez foram um HA e dessa outra vez foi mais um, então são 2 cargas positivas, por isso que o SO4 ali tem 2-. Tá? De forma geral, a equação total seria o seguinte: eu posso anular o HSO4- de um membro com o HSO4- do outro membro. E isso faz com que restem apenas o H2SO4, né, que sofre ionização, liberando 2 cargas positivas, que é o H+, e o SO4 2-. Beleza? Para o grau de ionização nada mais é do que uma medida para saber o quanto o ácido sofre ionização em meio com água. Então, como é que se calcula? O grau de ionização é representado pela letra grega alfa, e essa representação é da seguinte forma: eu posso dividir a quantidade de moléculas ionizadas pela quantidade de moléculas dissolvidas. Como assim? A quantidade de moléculas que sofre ionização quando colocado em água, eu irei dividir pela quantidade de moléculas que eu coloquei em água, certo? E dando um resultado, e esse resultado vai me indicar se o ácido é forte, fraco ou moderado. De uma forma geral, quanto maior o grau de ionização, mais o ácido se ioniza, mais ele será forte, beleza? Então vamos a um pequeno exercício para afirmar esse conteúdo sobre ionização. Imagine o seguinte: primeiro exercício. O que é que nós temos? Para os ácidos X, Y e Z, eles apresentam genericamente 3 ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água, a temperatura constante, compostos de acordo com a tabela. A tabela está mostrando o número de mols dissolvido e o número de mols ionizado. Lembrando que para os ácidos X, Y e Z,
nós temos aí valores diferentes, tanto de ionização como de dissolvidos. E aí ele diz o seguinte: analise as afirmações considerando os 3 ácidos. Então está lá a primeira proposição, a segunda e terceira, e qual delas está certa, quais estão certas, né, ou se todas estão certas aí. Então nós vamos analisar. Primeiro nós vamos analisar o seguinte: pegando a fórmula, né, pegando a fórmula matemática para descrever ou encontrar o grau de ionização, nós temos a quantidade de moléculas ionizadas dividido pela moléculas dissolvidas. Lembrando que na questão ela empregou X, né, que será o primeiro utilizado, pegou como o número de mols ionizado igual a 2, enquanto o número de moléculas dissolvidas foram 20. Quando eu faço a divisão, eu tenho um valor igual a 0,1. Lembrando que esse valor em porcentagem significa 10%, tá certo? E aí, eu pegando o ácido Y, eu tenho como, pela quantidade de moléculas ionizadas ou de mols ionizados, nós temos 7, enquanto apenas 10 moléculas foram dissolvidas, restando 0,7. Isso corresponde, minha gente, a 70% de ionização. Esse é o grau de ionização para o ácido Y. Já o ácido Z, espero que vocês estejam entendendo, o ácido Z segue a mesma lógica para os demais. Eu divido a quantidade de moléculas ionizadas, de mols ionizados, pela quantidade de moléculas dissolvidas. Como eu tenho apenas uma molécula ionizada e 5 serão a quantidade de dissolvidas, eu tenho um valor igual a 0,2. Lembrando que 0,2 corresponde a 20% aí. Então, eu tenho esses 3 cálculos para os 3 ácidos e agora eu vou analisar as proposições e marcar a alternativa que mais corresponde, a alternativa correta. O que é que nós temos aqui? Para as 3 proposições, nós encontramos os valores aqui, ó, para X, Y e Z, 10, 70 e 20%. Na primeira proposição, ele diz que X representa o ácido mais forte, então é o ácido mais forte. Na realidade, o ácido mais forte não é X, e sim Y. Então a primeira proposição está incorreta. Para a segunda proposição, diz o seguinte, que Z apresenta o mais fraco. Então eu tenho um ácido mais fraco para Z. E na realidade não é isso que acontece. Se você olhar direitinho, o que acontece é que o Y é o mais forte, X é o mais fraco e o Z seria o intermediário aí. Então a letra C seria a alternativa que corresponde, né, a o que nós calculamos. Beleza? Então espero que vocês tenham entendido o assunto. Fixem esse conteúdo e, se possível, né, revise o mais rápido possível e volte quantas vezes for necessário para o conteúdo, tá? Lembrando que a matéria sobre o ácido, né, a matéria de ácido, se divide em 3 partes, nós iremos dividi-la em 3 partes, essa foi a primeira, onde fala de definição e grau de ionização, sobre a ionização, tanto por etapa de forma direta. E para fixar, lembre que toda e qualquer substância que em meio com água libere cargas positivas, e essa carga positiva é o H+, esse é considerado um ácido. E é claro que esse H, ao se combinar com a molécula de água, forma-se o íon hidrônio, H3O+. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, meus lindos, e qualquer coisa é só dar um toque. Deixe uma mensagem, deixe seu comentário se gostou do vídeo e se quer mais vídeo como esse. Beleza? Um abraço.